Dracan, muito obrigada pela presença de todos. Gostaria de deixar aqui algumas orientações para vocês que estão conosco. A apresentação será encaminhada para vocês durante a semana, tá? A nossa palestrante, ela compartilhará a apresentação de hoje com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, podem utilizar aqui o recurso do Q&A, tá? E também o chat para comentar, para efeito de comentários. No final do evento, nós conversaremos com vocês, e aqueles que se sentirem à vontade, basta sinalizar aqui no Q&A que gostaria de conversar com a nossa palestrante, e na medida do possível nós poderemos abrir o áudio para efeito de bate-papo. Gostaria de chamar a nossa convidada, ela, a doutora Gabriela Mendes, que é Compliance Officer e responsável pela área regulatória do Banco Credit Suisse no Brasil. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, hoje direto da Holanda, né? Temos aqui uma webinar internacional com a doutora, compartilhando um pouco desse vasto conhecimento que a senhora tem. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. O prazer é meu de estar com vocês. A Bracan sempre me tratou muito bem e proporcionou muitos momentos de grande conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria também parabenizar por todo o trabalho que vocês têm feito de serem solidários e abrirem ao mercado todas essas lives que vocês têm feito, proporcionando grande conhecimento num mercado que é tão carente, né? Que a gente vê muita gente que precisa, tem essa ânsia de ter esse conhecimento sobre o mercado financeiro, temas muito atuais. É um trabalho muito bonito esse que vocês estão fazendo. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o FATCA, e quando a Amanda me convidou para conversar com vocês hoje sobre esse assunto, eu pensei, o que eu posso falar? A gente tem tão pouco tempo para falar de um assunto que é tão vasto de detalhes, informações e às vezes tão difícil de compreender. Esse ano o FATCA faz 10 anos. Ele foi publicado em 2010, entrou em vigor em 2013 nos Estados Unidos como uma lei com efeitos extraterritoriais. Então, o que aconteceu? Eu queria dar um panorama para vocês, que a gente vai conversar hoje, para alinhar as expectativas do que vocês vão ver, do que eu pensei em conversar com vocês. Então, primeiro, eu queria dar um panorama histórico de o porquê que o FATCA surgiu, da onde que veio essa lei, esse ato, né, internacional, qual é o princípio da transparência fiscal, que está cada vez mais nas rodas e mais nas normas regulatórias. O aniversário do FATCA, o que aconteceu nos últimos 10 anos, como que o FATCA foi implementado no Brasil e dentro das instituições financeiras, o que a gente tem que fazer, né? Quais são os controles que a gente tem? Aí eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre, na prática, os procedimentos internos de uma forma geral, obviamente não detalhada. Tá? E depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Esse é o nosso quadro de hoje. Então, como que o FATCA surgiu? Da onde que ele veio? Né? A gente teve uma crise de 2008 que tem muitas semelhanças no mercado financeiro com o que aconteceu esse ano na pandemia. Então, teve aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, que os juros eram muito baixos e as pessoas compravam, faziam muitos financiamentos, e depois a renda do trabalhador americano não acompanhou os juros que eles estavam pagando, aí eles começaram a quebrar. E aí o Lehman Brothers, o banco, teve aquele crash total. O governo americano na época era o Bush, ele falou, não vou ajudar, o problema é de vocês que não souberam administrar,
O governo americano lavou as mãos e aí começou um efeito dominó no mercado. Foi um quebra-quebra geral, né? Então teve Citibank, Northern Rock, Swiss Re, UBS, Société Générale, e isso repercutiu no mundo inteiro, né? Teve um dia só que caiu 30% a bolsa. Vocês estão vendo aí um gráfico, tá? Que foi extraído da Dow Jones, e em um dia só a bolsa nos Estados Unidos caiu 30%. Interessante é que nessa crise de 2008, a queda da bolsa ela durou 5 meses, né? Ela chegou no mínimo de 44 mil pontos, enquanto que esse ano, na pandemia, a queda da bolsa durou 12 dias. Óbvio que a gente tem a volatilidade do mercado, mas a grande queda, 12 dias, e a bolsa chegou no mínimo patamar de 51 mil pontos. Qual que foi a consequência dessa crise que aconteceu nos Estados Unidos? Né? Muito desemprego, aumentou para 10% o desemprego, a renda das famílias caiu 25%, e aí chegou o Obama. E o que o Obama fez? Né? Aqui é só um retrato da Bovespa que eu estou dando para vocês verem também o que aconteceu em 2008 no Brasil, né? Teve uma repercussão menor, mas também foi impactado. Países emergentes, eles tiveram uma repercussão menor, né? Apesar disso, por exemplo, em 2008, o PIB do Brasil aumentou 5,2%. Mas em 2009 que foi sentido o impacto, que teve uma retração de 0,3%. Né? Teve uma grande queda na bolsa. Vocês estão vendo em fevereiro aí de 2009, vocês estão vendo uma grande depressão, e aí depois em junho, aqui também temos em 2020 uma grande depressão. E aí o que acontece, né? Nesse cenário, como que os governos pensaram que eles poderiam se recuperar? É sempre como que a gente vai se recuperar. E aí o Obama, nos Estados Unidos, ele publicou o HIRE Act, que é um ato para restabelecer o emprego, e dentro do HIRE Act ele publicou o FATCA, que é o Foreign Account Tax Compliance Act. Então, inicialmente, todo mundo achou que o FATCA ele estava estritamente ligado à questão tributária, né? Não só pelo nome, mas pelo objetivo dele, que é combater e prevenir a evasão fiscal nos Estados Unidos. Naquele instante, foi constatado que cerca de 6 bilhões de dólares estavam sendo evadidos dos Estados Unidos anualmente pelos contribuintes. Né? Depois a gente vai ver que hoje, 10 anos depois, não foram 6 bi, mas 7,8 bi de dólares, né? Que foram recuperados durante esses 10 anos. Então, o que aconteceu? O Obama ele queria restabelecer, e aí ele tomou várias medidas. E dentre elas foi o FATCA. A gente vai conversar um pouquinho sobre o FATCA. Antes disso, eu queria mostrar para vocês o que vocês estão vendo aí é o que significa crise em chinês. Então, aqui a gente tem dois diagramas, né? E um é o poder e a oportunidade. Então, na língua chinesa, a crise sempre significa também uma oportunidade. E foi isso que os governos começaram a trabalhar para se recuperar dessas questões, dessas perdas que eles tiveram nessa época. E a gente está vendo isso acontecer agora muito com a pandemia, né? O princípio da transparência. O FATCA ele veio para
abrir, para dar uma abertura de troca de informações entre os governos, entre as instituições financeiras, as receitas federais, para combater a evasão fiscal. Então, diante desse pano, eu preciso combater a evasão fiscal, como que eu vou fazer isso? Eu vou obrigar todo mundo a me dar informação, a trocar informação comigo, dos meus contribuintes, e também vou dar a informação dos contribuintes dessas pessoas. Isso acontece no Common Report Standards, que veio acompanhar o FATCA nessa questão de troca de informações, né? O princípio da transparência, ele é muito importante e ele vem ajudar a gente nisso, né? E uma série de questões que são tangentes a essa transparência acompanham também, durante esses últimos 10 anos, todas as normas, tanto da OCDE, de todos os bancos centrais europeus, norte-americanos, da China, do Japão. Já não é mais uma tendência, é um fato. É um fato global. A questão da Desculpa. Engasguei. Estão me ouvindo, Amanda? Amanda? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tô... Amanda, tá aí? Oi, Gabi, desculpa que o meu... Consegui abrir agora o meu áudio. Ah, desculpa. Tá bom. Não, tudo bem. Obrigada. Eu engasguei aqui. Enfim, o princípio da transparência, ele é um fato que a gente vê hoje em muitas normas, né? Até com o que está acontecendo, o PIX, o Open Banking. E o que faz isso? O que aconteceu com o FATCA, que foi um gatilho, né, de troca de informações internacionais sobre os clientes, sobre os clientes das instituições financeiras? Ele proporciona uma maior efetividade na cobrança de impostos e também de integridade dentro do governo e dos contribuintes. E a gente precisa disso para combater a corrupção, para combater os crimes financeiros, que também temos visto que tem sido uma ação efetiva, ainda devagar, ainda gradualmente melhorando, mas já tem sido efetivo. A gente viu durante os últimos 10 anos tudo o que aconteceu no combate à corrupção. Então, voltando aqui ao princípio da transparência, lá atrás, quando o FATCA foi publicado, com esse viés de recuperar o dinheiro, ele também proporcionou o aumento da transparência mundial e todas as ações que vieram junto com o FATCA, que a OCDE implementou, que é o Common Report Standards, por exemplo, que é um FATCA global, porque o FATCA ele é uma lei norte-americana, ele vai ser limitado, ele vai ser restrito ao governo norte-americano e os governos dos outros países. O Common Report Standards, ele veio, né, criado pela OCDE para ser uma via ampla de troca de informações entre todos os governos sobre os contribuintes.
Então, aqui, nesse slide que vocês estão vendo, tem assim um overview de quando que o FATCA foi criado, né? Aí, para vocês lembrarem, o Hire Act, que eu comentei, que é onde o FATCA está, né? Nesse ato de incentivo para restaurar o emprego nos Estados Unidos. Qual que é o significado do FATCA, da sigla FATCA, né? Que foi a forma que o governo norte-americano entendeu para conseguir fazer a prevenção e o combate da evasão fiscal. Adiantou, porque tem funcionado. É importante a gente ter em mente, assim, quando o FATCA foi publicado, era um monstro. Ninguém entendia o que era. Eu ainda estava trabalhando no departamento jurídico e foi bem difícil entender essa questão de como que você vai dar informação para o governo norte-americano do seu cliente, que é o que eles estão pedindo. Né? Eles estão pedindo todas as informações dos americanos que são seus clientes, você tem que dar para eles. Todos os investimentos que esses clientes tiverem com você, você tem que informar para a Receita Federal nos Estados Unidos. Eu posso fazer isso? Eu não quero fazer isso. Eu posso não querer fazer isso? Então, quando o FATCA foi lançado, a primeira reação que a gente teve no mercado, na época, foi: não, a gente não vamos fazer. Como que a gente vai dar informação para o governo dos Estados Unidos? Nós temos normas, leis, a lei da privacidade, que está dentro da nossa Constituição Federal. A gente tem uma série de legislação que nos protege para isso. Então, a primeira fase foi a fase da negação. Ninguém queria dar informação para os Estados Unidos. A gente fez até o primeiro congresso latino-americano do FATCA no Brasil, em que a gente convidou vários bancos centrais, convidamos o pessoal da América Latina toda. Então, eu lembro o representante do México bateu a mão no peito e falou: não vamos dar as informações para os norte-americanos. Foi um processo difícil a implementação do FATCA, o entendimento do FATCA. E hoje, 10 anos depois, é muito mais fácil. A gente conseguiu compreender, né, o porquê que ele foi criado e quais os benefícios que ele traz para a gente. Não só para o governo, mas também no mercado financeiro, em termos de transparência, em termos de globalização, de facilidades que a gente tem com a norma. Se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, pode me mandar no chat para Amanda, que ela repassa para mim, tá bom? Aqui tem um resumo de uma forma bem genérica do que é um FATCA. O FATCA é uma lei, tá? Ele é uma lei que está em vigor desde 2014, mas está fazendo 10 anos. Por quê? Né? Porque ele foi publicado em 2010, mas entrou em vigor em 2013 e no Brasil em 2014. O objetivo ele é prevenir e combater a evasão fiscal nos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente tiver alguma dificuldade em relação ao entendimento do FATCA, a gente tem que lembrar qual que é a raiz, qual que é o objetivo da lei. O que está por trás dessa lei? É combater e prevenir a evasão fiscal nos Estados Unidos. Quando eu vou pensar num produto, por exemplo, dentro da instituição financeira, um empréstimo. Se eu tiver um cliente que é norte-americano e vem me pedir um empréstimo, existe o risco de ele estar evadindo fiscalmente alguma receita dos Estados Unidos? Não existe. Então, esse é um produto que está fora do FATCA. Toda vez que a gente tiver dúvida, e isso eu falo para todos os meus alunos em relação a esse tema, lembra da raiz.
é prevenir e combater a evasão fiscal nos Estados Unidos. Eu estou prevenindo, eu estou combatendo através... Essa informação agrega, ajuda a esse objetivo, sim ou não? Isso sempre vai ajudar vocês quando vocês tiverem algum dilema, quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Como que você vai fazer isso? Né? Então, a Receita Federal dos Estados Unidos falou o seguinte, não, olha, eu quero receber essas informações. Todos os clientes norte-americanos, que são os US persons, residentes ou nacionais dos Estados Unidos, que tiverem conta em alguma instituição financeira estrangeira, devem ser reportados para mim. Então, eles querem saber todos os clientes norte-americanos de instituições financeiras estrangeiras que tiverem uma conta sujeita ao FAT, que seria uma conta de investimento, por exemplo, ou uma conta que pode ter uma receita positiva, né? E que seja informado para o IRS. Quais são as opções que as instituições financeiras têm de fazer esse envio de informação? Ela pode fazer um acordo direto com o IRS, que é o Internal Revenue Service, a Receita Federal dos Estados Unidos, enviando as informações direto para o IRS, ou também existe a opção de, se for assim a vontade daquele governo estrangeiro, firmar um acordo intergovernamental com os Estados Unidos. E aí, as receitas federais trocam informações entre si. Então, as instituições financeiras estrangeiras mandam as informações dos clientes norte-americanos para a Receita Federal do país delas. E a Receita Federal do país delas vai mandar as informações para a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, a gente tem algumas opções de acordos que podem ser firmados com o IRS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, para receber essas informações. Aí vai de cada governo, de cada país, jurisdição, optar pela melhor opção. O Brasil optou em realizar um acordo intergovernamental direto com a Receita Federal dos Estados Unidos e assim assinou o IGA, Intergovernmental Agreement, com os Estados Unidos. Modelo tipo 1, que é esse modelo em que as instituições financeiras brasileiras mandam as informações para a Receita Federal no Brasil, que por sua vez manda para a Receita Federal dos Estados Unidos e vice-versa. A Receita Federal, as instituições financeiras americanas mandam para a Receita Federal dos Estados Unidos as informações dos clientes que são brasileiros. A Receita Federal dos Estados Unidos manda para a Receita Federal no Brasil. A troca de informações. Essa troca de informações relacionadas a investimentos, né? Porque o objetivo é combater a evasão fiscal. Hoje, a gente tem outros mecanismos que também estimulam a troca de informações, outros acordos internacionais firmados, não só com os Estados Unidos, mas com vários países, com a Europa, para combater a corrupção, a lavagem de dinheiro. Tem vários acordos firmados com vários países. E o interessante é que isso tem dado muito resultado, essa troca de informações. Muitos casos, inclusive a própria Lava Jato, a Operação Lava Jato, como outras também, foram beneficiadas pelo sistema de troca de informações entre governos, entre receitas federais, entre instituições financeiras. Tá bom? O que é considerado uma instituição financeira? Né? Isso é importante a gente saber, porque tem instituições que, de acordo com o FATCA, elas não são escopo
da lei. Então, a instituição financeira, né, ou a FFI, Foreign Financial Institution, é a instituição que não é americana, a instituição financeira estrangeira que não é americana e que, de alguma forma, tem uma conta de investimento, de acordo com o conceito de conta de investimento. Então, pode ser banco, pode ser um fundo de investimento, por exemplo, ele é considerado pelo FATCA uma instituição financeira. Uma corretora de câmbio pode ser uma instituição financeira estrangeira, de acordo com o FATCA, sim, dependendo dos produtos que ela tem. O câmbio em si, só o câmbio, ele não é considerado um produto em que você pode fazer uma evasão fiscal. Você está trocando uma moeda pela outra. Mas o que acontece dentro das corretoras de câmbio, muitas vezes, né, são aqueles produtos que você pode ter você tem um cartão e você deixa lá uma receita, cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito que você pode ter um crédito, você pode ter um saldo positivo naquela conta. Então, você está sujeito. Então, o produto da instituição financeira de câmbio normalmente entra nesse filtro, no escopo do FATCA. Tá bom? Aqui tem de uma forma geral, como que o acordo intergovernamental está dividido. Então, ele está dividido em 3 partes. Né? A primeira parte, e ele é bem explicadinho. O problema é que a linguagem, né, às vezes é difícil da gente entender. Quando você não está acostumado com esse juridiquês, é mais difícil. Mas lá na primeira parte tem as definições, todas as obrigações de troca de informação. Então, tem as definições importantes, que são as definições de instituição financeira estrangeira, de quem que é a pessoa dos Estados Unidos, a US person, a gente vai falar, né? Qual conta que está sujeita, qual conta não está sujeita, né? E então isso é importante, pegar lá todo mundo que trabalha com isso ou pretende trabalhar com o FATCA ou é influenciado, tem algum impacto de alguma forma, vai lá no acordo intergovernamental que o Brasil assinou, né? E na primeira parte tem as definições, você grifa e tem uma coisa bem clara sobre o que é cada conceito do FATCA, que vocês vão precisar saber para poder trabalhar em seus processos internos sobre isso. Aí tem mais 2 partes do acordo, tem 2 anexos. O anexo 1, que são as diligências e os pagamentos feitos à instituição financeira não participante. Porque o que acontece? Como que no fim a Receita Federal obrigou as instituições financeiras estrangeiras a enviarem as informações para elas? O que essa lei está falando? Que no final das contas o meu não querer não foi suficiente para eu poder não enviar as informações, a penalidade. Então, a penalidade de 30% sobre todos os pagamentos que passarem pelos Estados Unidos. Então, assim, se você tem qualquer link com os Estados Unidos na sua transação de pagamento e você não for uma instituição financeira participante, que participa do FATCA, independentemente de o seu governo ter assinado um modelo tipo 1 de acordo ou não, se você não participar do FATCA, você vai ser taxado em 30%, o que é super alto. É um percentual altíssimo de tributo, então foi esse o motivo que fez com que todo mundo se flexibilizasse e depois do começo da negação passasse a ter aquela fase da aceitação, né? Tá, eu aceito que eu vou ter que cumprir essa lei. Vamos ver como que eu vou cumprir essa lei. Como que eu faço para cumprir, considerando todos os limites e a proteção legal que eu tenho aqui, né? E a terceira parte do acordo
são as exceções. Quais são as instituições financeiras que estão excetuadas, quais são as contas que estão excetuadas, quais são as pessoas que estão excetuadas, tá bom? E a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes hoje. O curso de FATCA é um curso longo, que tem muito detalhe, e não vale nem a pena eu pincelar isso para vocês aqui, porque tem outras coisas que são importantes para a gente dar esse overview e que eu gostaria que vocês tivessem consciência aqui nessa horinha que a gente está papeando. Quem são as pessoas dos Estados Unidos? Isso é muito importante a gente saber, porque vai determinar, junto com dentro da sua instituição, né, quem que você vai reportar para a Receita Federal no Brasil e quem que você não vai reportar. Todas as pessoas que são cidadãos americanos ou residentes fiscais dos Estados Unidos são considerados United States persons, US persons. Então, se a pessoa é cidadã ou residente fiscal. Se não for nenhuma das duas, não é reportável. Então, quem que é o cidadão norte-americano? Quem nasceu nos Estados Unidos, quem adquiriu a cidadania norte-americana por naturalização e imigração. Quem é filho de pelo menos um cidadão norte-americano e quem possui um pai naturalizado antes de completar 18 anos. Então, assim, mas espera aí, eu nasci nos Estados Unidos e vim com 3 meses para o Brasil, eu sou brasileira, você é considerado cidadã americana, se não está pagando imposto, você vai ter que pagar. Então, tem que ver a regra, porque os Estados Unidos, assim como Singapura, são os únicos países no mundo que tem um regime de cidadania que não que é de residência fiscal que é diferente do resto do mundo. Então, se você nasceu lá, você sempre vai ter que pagar imposto lá, independentemente de você morar em outro país. Tem que prestar lá uma declaração, você vai pagar menos, mas você vai pagar o imposto lá. A gente descobriu muitos cidadãos americanos, quando a gente estava estudando FATCA, a gente fez um grupo de estudo, né? Era super difícil, um negócio desse tamanho, até para você ler. E a gente descobriu algumas pessoas que eram cidadãos americanos e não sabiam que tinham que pagar imposto. Então, se você souber de alguém que nasceu lá, né? Fica ligado, porque essa pessoa pode dar um toque nela para ver se ela está pagando imposto, se ela sabe dessa regra, né? Para não ter nenhum problema. Enfim, ou residente fiscal nos Estados Unidos. Quem são os residentes fiscais nos Estados Unidos? Tem green card, você é residente fiscal nos Estados Unidos. Então, ter o green card, se você não mora lá, não é uma boa pedida. Porque tem muito brasileiro que quer ter o green card, mas fica no Brasil, mas tem o green card, vai lá de vez em quando, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar imposto, né? Então, aí, a gente também entra na seara de não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica. Temos também as pessoas jurídicas que são consideradas residentes fiscais dos Estados Unidos, que são as fundações, associações, entidades que não são estrangeiras, trusts, fundos fiduciários norte-americanos, tudo que for constituído lá é considerado residente fiscal lá e está sujeito ao FATCA. Tá? Qualquer outra pessoa que não seja residente fora dos Estados Unidos. Então, assim, quem que é a US Person? Ela pode estar em qualquer lugar do mundo. O residente fiscal americano ou o nacional, que é quem tem a nacionalidade norte-americana, ele pode estar em qualquer lugar do mundo e eles são obrigados a pagarem impostos nos Estados Unidos. E é essa a diligência que as instituições financeiras no Brasil têm que fazer para o FATCA. Elas têm que garimpar, elas têm que procurar quem são
os clientes delas que são considerados cidadãos norte-americanos ou que são considerados residentes fiscais nos Estados Unidos para poder monitorar as transações. Então, a gente tem alguns filtros para você reportar de fato a pessoa para a Receita Federal no Brasil, né? O primeiro deles é se a pessoa é US person. Se a pessoa nasceu nos Estados Unidos, tem a cidadania ou é residente fiscal, esse é o primeiro filtro do FATCA para aquela pessoa ser reportada como US person para a nossa Receita Federal. E qual que é o segundo filtro, né? Você tem que ter um investimento, você tem que ter uma conta, como que eles chamam? Uma conta de investimento, uma conta que reflita um produto que possa ser objeto de evasão fiscal nos Estados Unidos. Então, você tem que ter uma conta de investimento. E essa conta tem que ter um valor mínimo. Então, eram 50 mil dólares para as pessoas físicas, 250 mil para as pessoas jurídicas. Então, se tem menos do que isso, não precisa. Se tem mais do que isso, sim, você está sujeito ao reporte do FATCA. A outra questão, outro filtro, para as pessoas jurídicas. Se a pessoa jurídica, o beneficiário final da pessoa jurídica, ele tem que ser uma US person, ou seja, ele tem que ter ele tem que ser residente fiscal ou cidadão norte-americano e tem que ter pelo menos 10% de participação naquela pessoa jurídica. Então, participação direta ou indireta. Se a gente está falando de pessoa física, a gente tem um mínimo, uns filtros, tipo de conta e se é ou não US person. E para pessoa jurídica, a gente tem o tipo de conta e se a US person tem ou não aquela participação de 10% ou mais naquela pessoa jurídica. Tem um outro detalhe em relação à pessoa jurídica, eu não quero esquecer de falar, que é se mais de 50% daquela pessoa, do faturamento bruto daquela pessoa jurídica for proveniente de renda passiva, ela está sujeita ao FATCA. O que é isso? Aí complicou, né? Se a pessoa jurídica, vamos supor, uma padaria, qual é o objetivo da padaria? Da atividade vender pão. Então, ela fatura 100 mil reais por mês e 100 mil é muito pouco, 1 milhão. Para a gente passar no filtro dos 50. Hoje com o dólar no preço que está, não dá. 2 milhões. 2 milhões de reais por mês, fatura. Daqueles 2 milhões de reais, que é uma bela de uma padaria, 1,5 milhão aquela padaria fatura da venda de pão e dos produtos que ela tem. Os outros 500 mil, ela fatura de aluguéis que estão em nome daquela padaria. Beleza. Essa é uma empresa que não está sujeita, porque ela é uma empresa considerada pelo FATCA ativa. Se, por outro lado, essa empresa, essa padaria, ela faturar os mesmos 2 milhões, mas 1,5 milhão do faturamento bruto é proveniente de renda passiva, ou seja, de inúmeros aluguéis que essa padaria tem, e 500 mil só é relacionado à venda de pão, essa padaria está sujeita ao FATCA. Então, esse é um outro filtro que a gente tem para fazer. Então, vamos supor que a gente está falando de uma pessoa jurídica. Então, eu preciso ver se
eu tenho uma US person com pelo menos 10% de participação naquela pessoa jurídica. Eu tenho que ver se a renda passiva dela corresponde a mais de 50% do faturamento bruto mensal. E eu tenho que ver se ela tem pelo menos $250 mil na conta de investimento. São esses 3 filtros que a gente tem que aplicar. Isso está lá no decreto? Está lá no decreto, no acordo intergovernamental. Mas, às vezes, é difícil da gente assimilar na prática o que a gente tem que fazer, né? E também, outra coisa que é difícil é você... Porque esses filtros, eles são aditivos. Você precisa ter um e outro. Não é um ou outro. Você precisa ter os 3 para caracterizar o reporte. Então, muitas vezes, as instituições financeiras optam em... peraí, para mim, para o meu tipo de negócio, é mais fácil eu filtrar primeiro pelo beneficiário final. Então, eu vou filtrar primeiro, como eu já peço a nacionalidade na ficha cadastral, como eu já peço a residência fiscal, para mim é mais fácil eu filtrar por causa disso, por isso. Aí a outra instituição vai falar, não, peraí, para mim é mais fácil filtrar a partir do produto. Tem problema, ela vai fazer o procedimento interno a partir do produto. Aí a outra vai falar, não, para mim é mais fácil filtrar no threshold, na linha, né, do valor do investimento, porque aí eu puxo só o que for acima de $250 mil naquele momento, né? Aí vai de cada instituição financeira, tá? A forma de reporte no Brasil é através de um conjunto de documentos que é denominado e-financeira, né, que é um reporte que é feito pelas instituições financeiras semestral, né? Ela foi instituída pela Instrução Normativa 1571 em 2015, depois que o acordo foi assinado, tá? E é o meio pelo qual as instituições financeiras enviam os reportes de FATCA, tá? O time de operações, de tax, das instituições financeiras, que se vocês trabalharem em uma instituição financeira, com certeza conhecem esse documento e usam esse documento porque ele também é utilizado para prestar outros tipos de informações. Aqui nesse slide, a gente tem as instituições que devem prestar as informações para a Receita Federal. A gente já conversou um pouco sobre isso, quem que está sujeito, lá no decreto está mais detalhado, nem vou perder tempo com isso daqui. Aqui eu queria conversar com vocês sobre a diligência, né? Como que vocês vão fazer nas instituições financeiras para identificar? Porque a questão é a seguinte, tem muita instituição financeira que ela é sujeita, por ser uma instituição financeira, e por no estatuto social ou contrato social, ela poder oferecer produtos que estão sujeitos ao FATCA, mas na prática, no dia a dia, ela não oferece aquele produto. O que faz essa instituição financeira? Essa instituição ela precisa se registrar, como todas as outras que são sujeitas ao FATCA, elas precisam se registrar no site do IRS, e o registro é bem facinho, muito fácil. Se alguém já fez aqui, pode confirmar alguns dados da instituição. Então, você recebe um número que é o GIN, que é o Global International Number, Identification Number, e vocês recebem esse número, e é por esse número que vocês vão fazer os contatos que vocês precisarem fazer eventualmente com o IRS. Geralmente não tem nenhum contato, você só tem que reportar para o IRS quem que é o seu compliance officer responsável pelo FATCA, deixa lá, eles nunca entram em contato, muito difícil, e vocês têm que prestar lá uma declaraçãozinha que estão, no caso do Brasil, que tem um acordo
governamental assinado que estão prestando as informações em conformidade para a Receita Federal no Brasil. Então, essa instituição, por exemplo, que ela não tem nenhum produto que é sujeito à FATCA, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um registro, ela vai ter um GIN, ela não vai reportar ninguém, nem para a Receita Federal do Brasil, não vai. Então, qual diligência que ela precisa ter? Nenhuma específica de FATCA. Ela não precisa ter, a não ser que ela tenha algum produto que esteja sujeito ao FATCA. Agora, vamos lá. Tá, nesse momento eu não tenho, mas se amanhã eu quiser ter, aí você tem que implementar todas as diligências que o FATCA exige. Geralmente, o produto é a coisa mais difícil que as instituições têm para filtrar o FATCA. Geralmente, ele é o último filtro, porque ele é o mais difícil, né? Geralmente tem uma gama de produtos muito grande, o controle de um cliente está usando um, de repente ele vai lá e contrata outro. Vocês sabem, para fazer um investimento pelo celular é muito fácil. Então, fica mais difícil internamente fazer o controle pelo filtro do produto. Então, geralmente não se faz. Mas você pode fazer pelos outros filtros, né? Independentemente de a instituição ter que reportar ou não ter que reportar, eu sempre recomendo, eu gosto de recomendar isso. As diligências de identificação do beneficiário final são fundamentais. E aí não é só por causa do FATCA, também entra para o Common Report Standards, que não é objeto aqui da nossa conversa hoje, né? Mas que também o Brasil está participa, né? Todas as questões relacionadas à identificação, à transparência fiscal, transparência tributária e troca de informações. O que você precisa identificar? O nome, endereço, telefone da pessoa, dos procuradores, se tiver. Você tem que identificar o local que a pessoa nasceu, país, estado e cidade. Os países que a pessoa tem cidadania, e aí veio um truque do FATCA, porque, mas nacionalidade, eu já peço qual que é a nacionalidade, qual que é a residência fiscal, já está lá na minha ficha cadastral, e já está faz tempo. Mas acontece que você não tem mais de um campo para a pessoa responder qual é a cidadania dela. Então, se ela tiver uma dupla cidadania, por exemplo, brasileira, italiana, ela vai escolher uma das duas, provavelmente ela vai escrever lá brasileira, mas você não sabe que ela é italiana. E a mesma coisa acontece com a cidadania de quem é americano e brasileiro. Então, qual foi a saída que a gente encontrou? Incluir na ficha cadastral a opção de a pessoa poder colocar mais de um campo de nacionalidade, assim como mais de um campo de residência fiscal. Porque, apesar de as normas tributárias, né, de muitos países não permitirem, elas limitam, né? Você paga imposto. Se eu moro em Portugal, eu pago imposto. Eu sou residente fiscal em Portugal, eu não sou residente fiscal no Brasil, né? Mas a gente tem aquela regra específica de Estados Unidos e Singapura, então precisa deixar um campo a mais também lá na residência fiscal da ficha cadastral. Por que a gente precisa incluir aí? Por que o telefone, o endereço? E se a gente esquecer as normas internas que a gente tem já que identificar o cliente, né? Por que o FATCA você precisa identificar essas coisas? Porque são indícios que a pessoa é US person. Então, mesmo que a pessoa não tenha residência fiscal, ou não informe a residência fiscal, ou não informe uma cidadania americana, se ela te informar um telefone nos Estados Unidos, existe um indício de que ela é US person. Aí, diante de um indício, o que você tem que fazer? Uma diligência
adicional. Deixa eu só ver aqui. Estou falando. Só tenho 7 minutos. Eu já comi toda a parte que eu deixei de perguntas e respostas. Mas tudo bem, deixa eu terminar aqui. Doutora, dá sim. Dá sim, fica tranquila. Tá bom, beleza. Então, assim, quando você... existem essas questões, são os indícios de a pessoa ser norte-americana. O endereço também. Peraí, ela colocou que é brasileira, que é residente fiscal no Brasil, mas tem o endereço nos Estados Unidos. O que é isso? Tá estranho. Você tem que fazer uma diligência adicional para descobrir se aquela pessoa, se aquele indício é só um indício, ela colocou porque ela tem uma casa lá de férias, essa pessoa não é US person. Se você tem só uma casa de férias ou só uma conta nos Estados Unidos, isso não caracteriza você como uma US person, mas é um indício. Por isso, você tem que fazer uma diligência adicional. E na diligência adicional que você fizer, o que você vai pedir de informação? Você pode pedir, por exemplo, um formulário W8. A Receita Federal dos Estados Unidos tem vários formulários para identificar as pessoas, o tipo de contribuinte, etc. E aí tem o formulário W8, que é específico para quem não é US person, e tem o formulário W9, que é para quem é US person. Você pode pegar aquele formulário, traduzir e fazer um formuláriozinho em português, se você quiser, com aquelas informações e pedir para a pessoa atestar e confirmar que ela sabe qual é o conceito de ser uma US person e que ela está declarando que ela não é. Isso é uma opção, mas tem muitas outras. Agora, a diligência você vai ter que fazer. Então, você tem que comprovar isso, tá? Outra coisa é a autorização. A autorização para compartilhamento. E a gente vem aí junto com a LGPD, que foi agora entrou em vigor, né? Entrou em vigor agora. Então, você precisa ter uma autorização expressa do contribuinte, do seu cliente, para poder enviar a informação dele para a Receita Federal, para enviar para outras entidades do grupo econômico que a sua instituição pertence. Você precisa ter uma autorização expressa. Por quê? Porque a gente tem na Constituição Federal, no artigo 5º, uma norma, uma cláusula Petra da fundação, é uma cláusula que você não pode quebrar, que é o direito da privacidade. Então, o direito da privacidade, que foi tão discutido na LGPD, já tinha sido muito discutido na época do FATCA. E aí, o que acontece? O direito à privacidade, ele é um direito que ele é guardado pela Constituição Federal, mas ele é disponível. Todo mundo pode dispor desse direito. O que significa isso? Significa que se você tem a sua conta bancária, as suas informações da sua conta bancária são só suas. Mas se você quiser publicar num outdoor enorme na rua, você pode. Se você quiser contar para o mundo como que é a sua vida privada, você pode. Então, ele pode ser disponibilizado se você quiser. Por isso que agora, em tudo quanto é app, em tudo quanto é coisa, por causa da LGPD, porque antes não tinha a LGPD, mas a Constituição Federal estava lá, protegendo a privacidade das pessoas. Você tem que autorizar, autorizo compartilhamento de dados. Essa autorização é mandatória, não só por causa do FATCA. Tem que colocar na sua ficha cadastral, nos seus contratos, para vocês se protegerem, né? E aí, outra cláusula também importante, né, é o compartilhamento. É porque geralmente ela é separada, o compartilhamento com as empresas do mesmo grupo que vocês tiverem e o compartilhamento com os depositários centrais, com agentes estruturadores de títulos
os valores imobiliários com entidades governamentais estrangeiras. É importante isso daí vocês terem em mente que precisa ter na ficha cadastral, precisa ter nos contratos. Tá? Aqui eu dou alguns exemplos de diligência que vocês podem fazer, né? Como implementar os controles, o que deve ser feito como treinamento. É mas bem mini, tá, pessoal? Porque tem muita coisa para ser falada, para ser feita sobre esse tema. O que você pode perguntar, né, em qualquer situação, porque às vezes na teoria a gente até parece, nem é tão difícil assim, mas na prática, né, vai ter situações enormes até hoje. Eu tenho situação que eu nunca vi antes durante todos esses 10 anos de FATCA. Tem aqui um guia rápido para vocês sobre os indícios específicos, né, de FATCA, para vocês verem. Onde que estão os instrumentos para vocês consultarem, o que vocês precisam consultar quando tiver dúvida, né, sobre esse assunto. É um assunto muito vasto, mas eu acho muito legal, principalmente a relação, né, do momento que a gente está vivendo da pandemia, do coronavírus, o que aconteceu a depressão que teve na Bolsa, né, a depressão de 2008, as medidas que estão sendo tomadas, as medidas que foram tomadas. Tudo para ampliar a troca de informações, para ampliar a transparência. Transparência é o princípio de muitas instituições financeiras. É um dos valores das instituições financeiras. E cada vez mais vai ser. E isso vai estar já ajudando muito todo mundo no combate aos crimes financeiros, que incluía a evasão fiscal, inclui também a lavagem de dinheiro, né? A corrupção também, corrupção privada. Então, tudo isso são mecanismos que hoje a gente tem para ajudar no combate desses ilícitos que nós temos aí todos os dias nos jornais. O meu tempo está acabando, eu queria agradecer esse momento com vocês, espero ter agregado, ter contribuído um pouco de conhecimento sobre o FATCA, e estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, o que vocês precisarem. Doutora Gabriela, sim, aqui somente os nossos agradecimentos. É um tema vasto, né? Impossível de se esgotar, né? Numa hora de webinar, mas tudo que a senhora passou aqui foi realmente assim esclarecedor e uma grande reflexão a esses 10 anos que se correram, né? Nós estamos assim com um tempo bem acirrado, e eu gostaria de deixar um espaço, né, como a senhora havia nos solicitado, se algum participante nesse exato momento quiser participar aqui brevemente do nosso bate-papo, eu consigo colocá-lo aqui ativando o recurso do áudio de vocês. Alguém gostaria de participar nesse momento, nessa reflexão? Estou vendo que pelo Q&A, por enquanto, nós não temos as dúvidas, né? O Odilon respondeu que, por enquanto, tranquilo. Eu tenho aqui muitos associados elogiando a apresentação. Muito obrigada, até a Giselda aqui com a gente. Excelente apresentação. Obrigada, Giselda da Intercam, elogiando aqui a explanação. Como o nosso tempo está bem curtinho, né? Pelo menos seria, acho que, só um bate-papo breve mesmo. O Odilon, ele colocou: gostaria de receber a apresentação, slides bem montados e bem feitos. Sim, Odilon. Obrigada. Eu conhecendo já o trabalho da doutora Gabriela, não seria diferente essa riqueza de detalhes que ela
nos traz, né? A doutora Gabriela também é docente aqui da Abracan, foi um sucesso a última edição que nós tivemos do curso Fática, né, doutora? Essa é a minha primeira live, tá, gente? A primeira vez. É a primeira. Porque eu tô a aqui primeira na Holanda live... e eu não. É a primeira live que eu faço, então tenho que também adquirir experiência agora nesse novo formato. Mas, sim, tenho muito prazer de poder participar do corpo docente da Abracan, assim como da Febraban também. Também a professora Gabriela, né? Além de docente da Abracan, também ela é instrutora do INF, né? E não só nesse tema do Fática, mas outros temas também no que dizem as regulamentações, né? Isso. Então, gostaria até de deixar aqui o nosso muito obrigada, doutora, mais uma vez, por estar sempre conosco, nossa equipe aqui, em nome da diretoria da Abracan, agradecer a sua presença e até complementando aqui o que o nosso amigo havia perguntado sobre a apresentação, Odilon, a apresentação sim será enviada para vocês por e-mail nessa semana mesmo. Nossa equipe enviará um link onde vocês poderão baixar a apresentação compartilhada hoje pela doutora Gabriela. Perfeito, pessoal. E até aproveitar, doutora Gabriela, sei que a doutora Gabriela está num fuso 5 horas à frente de nós. Eu estou fazendo o fuso daí. Pode deixar, fica tranquilo. A doutora eu tinha comentado já logo aqui no começo, que ela fala lá da Holanda, né? Apesar de trabalhar aqui como responsável da área de compliance e a parte regulatória do Banco Credit Suisse aqui no Brasil, né? Então, agora são 5 horas à frente, já 21, já passando das 21 horas, né, doutora? Comparando aqui com o horário do Brasil. A Vilma está agradecendo também, esclarecedor, mais um dia de conhecimento. Parabéns para a doutora. E eu gostaria de convidar a todos vocês e a doutora Gabriela, que ainda essa semana, pessoal, nós seguiremos com a nossa jornada de webinários. Tem uma surpresa para vocês na próxima semana. Então, quinta-feira, olha só, doutora, quem nós traremos? O professor Ângelo Lunardi. O professor Ângelo Lunardi está na nossa audiência hoje. Um beijo de máscara. Manda um beijo de máscara para o professor Lunardi, também docente da Abracan, muito querido. E ele vai trazer para nós o tema Câmbio e Comex na Prática com Geraldo Magela. Então, que bacana, Magela. Essa quinta-feira, doutora, será um dueto grandioso. A senhora está convidada. Muito obrigada. Dessa sua participação, né? E também deixo esse convite a todos os nossos queridos espectadores, nossos associados, nossos amigos de mercado. E a surpresa é que na próxima semana que vem, nós teremos um ciclo temático. Todos que já estão aqui conosco nessa jornada de webinários já vêm acompanhado o trabalho da Abracan. Todo mês sempre tem uma novidade com um ciclo temático. E o ciclo temático dessa próxima semana será meios de pagamentos. Nós teremos um ciclo de segunda-feira até quinta-feira com temas acerca meios de pagamento, no âmbito regulatório, na parte de biometria. Vai ser muito legal, vem muita gente boa também. Então, conto com a sua presença também, viu, doutor? E todos os nossos queridos amigos que estão aqui nessa audiência conosco. É um prazer. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Deixo aqui um grande abraço. Mais uma vez, doutora Gabriela, muito obrigada pela presença, né? Brilhantando nossa tarde de webinar. A senhora é de casa, sempre bem-vinda. E mesmo do outro lado, não deixa de compartilhar esse seu conhecimento tão grandioso. Mais uma vez, obrigada, imagina. Muito obrigada.
Estou à disposição Tem alguns de comentários? Tem alguns comentários, doutora? Faço questão de te... como o nosso tempo é exíguo, né? Então, o pessoal enviou alguns comentários aqui no recurso do Q&A e a gente faz questão de compartilhar com a senhora a posterior, né, os comentários do pessoal sobre o tema, que é sempre importante. Com Pessoal, certeza. doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. E eu conto com a presença de vocês nessa quinta-feira e semana que vem, no nosso ciclo temático Meios de Pagamento. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada, Amanda. Obrigada, doutora. Grande abraço. Tchau, Outro, pessoal. tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.